Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar um texto hoje sensacional. Ele está no livro do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. E aí, você quer essa pérola, esse tesouro para você começar seu dia sensacional? Então fica comigo aqui até o final, vai ser curtinho. Eu sou Ednei Moçambique, se você não me conhece, e você está no canal Semente de Vida, porque aqui eu compartilho da vida eterna, que é Jesus, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio verbo encarnado. Inclusive a vida eterna é esta. João 17,3, se eu não estou enganado, diz isso. Que conheçam a ti, ó Deus, e a Jesus a quem enviaste. Mas vamos lá. Aliás, antes disso, já te inscreve aí se você não é inscrito. Dá um like, compartilha, comenta e ativa as notificações. Lá o sininho, vai lá e aperta, porque aí você não vai perder nenhum vídeo. Toda vez que eu soltar um vídeo você vai ficar sabendo, beleza? Vamos lá. Vamos então, sem delongas, João capítulo 5, versículo 24. E diz assim: em verdade vos disse. Olha só, em verdade vos digo. O próprio Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, naquele que me enviou, aquele que crê na história da salvação, esse sim tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Gente, a gente vê no Jesus conversando com Nicodemos, e ele diz que se você não nascer de novo, você não pode ter a vida eterna. Então, eu estou falando de quê? Estou falando de salvação, sim. Jesus falou que para você não entrar mais em condenação, você vive uma vida de condenação, sua mente, sua consciência, todo o tempo te acusa, porque Satanás, ele é o acusador. Se você não sabia, ele nos acusa inclusive dia e noite. Você pode viver uma vida sem acusação, na certeza que os seus pecados foram perdoados. E quando isso acontece, você tem a oportunidade de recomeçar uma nova vida. Você pode andar em novidade de vida com Cristo. Então, para você não entrar em condenação, primeiro, você precisa abrir seu coração para a mensagem do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Por que também? Porque Jesus falou que quem conhece a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, a palavra, é o próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Então, se você está atrás de vida, você precisa se achegar a Jesus. E como eu me achego a Jesus? Ele diz: quem crê em mim e naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, já passou da morte para a vida. Por quê? Ele fala: porque nós estamos, o homem sem Cristo, o homem que ainda não creu em Jesus e naquele que enviou, ou seja, no plano, na história da salvação, ele ainda está morto nos seus delitos, porque quando Adão pecou, nós fomos desconectados da vida. Portanto, nós estamos desconectados da videira, que é Jesus, a árvore da vida, aquele que pode nos dar o pão. Ele é o pão da vida. Então, primeiro você crê. E como eu faço isso? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, teu Salvador, o único e suficiente, em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça,
você crê na história da salvação. Você é pecador, você reconheceu, você creu que Jesus veio, Ele é o Filho de Deus, morreu pelos pecados, ressuscitou, foi aos céus, preparar a morada, e Ele vai voltar para buscar os seus. E aí você crê, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca você faz uma confissão para a salvação, que é confessar Jesus como teu Senhor. Você fala para Ele hoje: Senhor Jesus, de hoje em diante, o volante da minha vida é seu. Eu faço agora do Senhor o meu Senhor, único e suficiente, meu Salvador. Nesse momento a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados. A Bíblia diz que tudo se faz novo. A Bíblia diz que você passa a ter o nome escrito no livro da vida. E sim, no dia do grande tribunal, lá em Apocalipse diz, serão abertos livros. Creio que sejam os livros das obras. Cada um vai ser julgado, a Bíblia diz, segundo o que está escrito nos livros. E abrir-se-á, e vai se abrir o livro da vida. E aquele que não foi encontrado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, quando você faz de Jesus seu Senhor e Salvador, você passa a ter o nome no livro da vida, seus pecados são perdoados. Ah, mas eu não vou mais pecar? Vai. Só que aí você vai entender que você não é um pecador buscando uma santidade. Você é um santo que luta contra o pecado. E quando eu pecar? Voluntariamente, claro. 1 João 9 diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e de todo mal. Então você vai passar a lutar. E aquilo que parecia ser tão impossível muitas vezes de você abandonar, aquilo que te vencia, com a ajuda do Espírito Santo que vem morar em você, quando você confessa Jesus como Salvador, naquele momento que você se torna salvo, o Espírito de Deus, ele vem e habita em você, está escrito, e ele é um selo, ele é a garantia e o penhor, a garantia da salvação, que quando Jesus enviar os seus anjos para buscar os seus escolhidos, você vai subir. Por quê? Está bem lá, estampado em você. Esse é minha propriedade. Tá? E no Efésios diz isso. Então, você passa a ter o nome no livro da vida, você é a novidade de vida, o Espírito Santo já vai estar morando em você, você vai ter poder para vencer o pecado e você vai crescer na sua caminhada de fé. Como o nascimento normal, o primeiro nascimento é o de mulher, depois é da água Espírito. E aí você, estando numa igreja que preze pelo conhecimento, pelo ensino da palavra de Deus, você vai crescer. E de bebê você vai a criança, a garotinho, né? Você vai crescendo na sua adolescência, na sua juventude, até chegar na sua maturidade espiritual. Então, gente, esse versículo ele é fantástico, porque ele diz que aquele que crê em mim, Jesus falando, e naquele que me enviou, ele não entra mais em condenação. Se você quer viver uma vida sem condenação, e principalmente você não quer entrar em condenação no porvir, no grande dia, mas quer passar hoje, agora, você que está vendo esse vídeo, da morte para a vida, que é da morte desconectado de Deus e da vida novamente agora reconectado em Deus através de Jesus, que é o mediador entre homem e Deus. Ele é o caminho, ele é a ponte que Deus enviou para reconectar ele, né, a Deus, nós a Deus. E Jesus é o próprio Senhor. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, o caminho é esse, crer na história da salvação. Você creu? O Espírito Santo falou ao teu coração, porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que você faz agora? Você faz uma decisão. Porque o amor não força. Deus não queria robôs, então ele deu o livre-arbítrio. Mas, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei, festejarei, vou ter comunhão
e Ele comigo. Se essa palavra falou com você, faça a sua decisão. Você vai passar hoje da morte para a vida. Você não vai entrar em condenação. Você vai passar a ter o Espírito de Deus morando em você, te ajudando, te fortalecendo, te instruindo, guiando os teus passos. Você vai errar menos se você fizer isso. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação. Se você gostou, comenta, dá um like, compartilha.